Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver um problema que causa muita confusão, que é o problema do elevador de dinâmica. Vejam só, eu tenho duas situações possíveis. Ou eu analisar qual seria, vejam só, eu pego um elevador que está acelerado para cima e eu analiso qual seria o peso medido por uma balança dentro desse elevador, que é aquela situação super normal do dia a dia, né? Que é o indivíduo que ele leva uma balança para ele medir o seu peso dentro de um elevador, certo? Então, aqui, ó, e dentro dessa situação, eu tenho duas possibilidades, ou eu ver como ficaria o peso medido, a massa medida por uma balança num elevador com aceleração A para cima, ou por uma balança no elevador com aceleração A para baixo. Cuidado, hein, senhores? Nós sempre estamos olhando para a aceleração. Nós não sabemos qual é o sentido do movimento desses elevadores. Ou ele pode estar, por exemplo, indo para cima acelerado, ou nesse caso ele também poderia estar indo para baixo, mas com uma aceleração freando, com uma frenagem. E aqui na mesma história. Tudo bem, gente? Então, ó, cuidado. Esse vetor aceleração, ele não fala sobre o sentido do movimento, ele fala apenas sobre o sentido da aceleração. Gente, olha só. Primeira coisa, vamos entender as forças resultantes, né? A força resultante aplicada na nossa pessoa que está dentro do elevador. Então, a gente vai fazer aqui o diagrama de corpo livre. A gente tem uma pessoa dentro do elevador. E nessa pessoa, a gente vai ter a ação de duas forças. Uma força peso vertical para baixo. Eu vou desenhar o peso aqui fora da pessoa só para não poluir o desenho, tá, gente? Uma força peso vertical para baixo. E uma força normal aplicada pela balança vertical para cima, certo? Como a força resultante está para cima, eu vou tratar a aceleração para cima, porque a aceleração sempre tem a mesma direção e sentido da força resultante. Então, eu vou jogar o meu positivo para cima, eu vou falar que a minha força resultante aplicada à nossa pessoa vai ser a normal, que é quem está no sentido da força resultante, menos a força peso. Beleza? Lembrando que o que a balança vai medir é a normal, que é a força de interação da pessoa com a balança. Beleza? A resultante vai ser a massa da pessoa, vamos chamar de Mzinho, vezes a aceleração, que vai ser igual a normal menos a massa da pessoa vezes a gravidade. E aí, eu passo esse mg que está desse lado subtraindo para o outro lado somando, e eu concluo que a minha normal vai ser igual a massa vezes a aceleração, mais a massa vezes a gravidade. E colocando a massa em evidência, a nossa normal vai ser a massa vezes a aceleração mais a gravidade. Olha só, então, a normal medida por essa balança, ela vai ser maior do que a força-peso. Essa balança vai dizer que esse corpo tem uma massa maior do que aquele realmente tem. Beleza? A força que está fazendo o homem, o nosso homenzinho, subir é a força normal, gente. A força de tração no elevador, sei lá o que, ela age no elevador. Tudo bem? E aí, gente, só mais um detalhe. Isso daqui é caso ele peça a força medida pela balança. Se ele te pedir, por um acaso, a massa medida pela balança, você vai ter que dividir essa força pela gravidade. Por quê? Porque a balança acha que essa daqui é a força-peso do cara. Certo? Então, a massa ml que essa balança vai medir vai ser esse resultado dividido por G. Beleza, gente? E aí, no nosso outro caso, quando eu tenho o elevador acelerando para baixo, a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai pegar o nosso homenzinho, vai desenhar as forças aplicadas sobre ele, que, de novo, força-peso e força normal. Só que agora a minha resultante ela tá para baixo, né, gente?
E aí, como a minha resultante está para baixo, porque a aceleração está para baixo, eu vou adotar a força-peso como positivo e a normal como negativo, né? Porque a normal está no mesmo sentido da força resultante, porque a peso está no mesmo sentido da força resultante e a normal está no sentido contrário. E por isso, eu vou ter que a minha resultante, nesse caso, vai ser o peso menos a normal. E aí, abrindo, eu vou ter que massa vezes aceleração, que é a minha força resultante, segundo a lei de Newton, vai ser o peso, que é massa vezes gravidade, menos a normal. E aí, por fim, gente, passo a normal para cá, somando, trago massa vezes aceleração para o outro lado, subtraindo. A gente descobre que a nossa normal vai ser igual a mg menos ma. E aí, por fim, né, a gente conclui que a normal medida pela balança vai ser a massa vezes a gravidade menos a aceleração. Tomando cuidado, né, gente? Notem, o peso de verdade do bloco não muda, mas o peso medido pela balança vai mudar. Nesse caso, massa vezes gravidade menos aceleração. Em outras palavras, é como se o corpo estivesse mais pesado quando o elevador acelera para cima e você realmente consegue sentir isso no elevador. Na hora que ele dá o arranque para cima, parece que o seu corpo pesa. E da mesma maneira, é como se o corpo estivesse mais leve quando o elevador acelera para baixo. Tem um caso especial que é legal a gente comentar aqui, que é se, por exemplo, a nossa aceleração no caso da descida fosse igual à gravidade. Se eu tivesse a aceleração igual à gravidade, isso implicaria que a minha normal medida seria massa vezes g menos aceleração, que é g. Ou seja, zero. Portanto, a normal seria zero. Em outras palavras, gente, se a aceleração do elevador for igual à própria gravidade, é como se não existisse massa. É como a balança mediria o corpo como tendo massa zero. Em outras palavras, né? Se eu soltar o acelerador na aceleração da gravidade, isso quer dizer que eu abandonei o acelerador em queda livre. O elevador em queda livre. Então eu fui lá, ó, cortei o cabo que ligava, que segurava o elevador, e aí ele caiu em queda livre. E caindo em queda livre, nós vamos ter uma massa medida pela balança igual a zero. É como se os corpos dentro desse elevador não tivessem massa. É por isso que, quando vão fazer simulação de gravidade zero, você utiliza um avião em queda livre. Você sobe com o avião e deixa ele cair em queda livre. Por quê? Porque quando todo o sistema está junto em queda livre, é como se a gravidade, é como se a força-peso não agisse em nenhum dos corpos dentro do sistema. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima!